Paz do Senhor Jesus, igreja, uma boa tarde a todos. Glória a Deus, aleluias, por estarmos aqui, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas. Novas são todas as manhãs, a sua fidelidade não tem fim, amém? Deus abençoe todos vocês que estão chegando no canal, sejam todos muito bem-vindos. Que o Espírito Santo de Deus possa falar no coração de cada um de vocês, amém? Eu quero responder uma pergunta de um irmão que deixou ali no comentário, perguntando se o mendigo, ele é pobre de espírito. Igreja, pobre de espírito ou humildade de espírito está relacionado com o que nós somos diante de Deus e diante das pessoas. A maneira como que nós nos relacionamos com Deus, né? Nos humilhando na presença de Deus, exaltando o nome do Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus na nossa vida. E a maneira que nós tratamos as pessoas é que demonstram se nós somos humildes de espírito, amém? Ou pobres de espírito. Então, não tem nada a ver com a nossa classe social. Não quer dizer se o rico, o pobre, o classe média, o mendigo, eles são pobres ou não de espírito, tá bom? Tá mais assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós conseguirmos cumprir esse mandamento, nós seremos pobres ou humildes de espírito diante de Deus e diante das pessoas. Mateus 22, 37 e 39, tá bom? Espero que o Espírito Santo de Deus esclareça essa pergunta no seu coração, irmão, em nome de Jesus. Igreja, quero contar uma visão que eu tive na sexta-feira. Eu fui para um rio, meu esposo, brincamos ali, chegamos em casa, fomos conversar e de repente eu tive uma visão aberta. Foi bem rápido. Eu vi uns 4, 5 demônios amarrados. Irmão, você não tem medo? Igreja, Jesus nos deu poder e autoridade. Eu repreendi o mal. Eu li os Salmos 91, porém, eu deveria de ter aberto um jejum, e eu não abri. Tá? Eu estou contando isso para a edificação da igreja. Eu deveria de ter aberto um jejum, e eu não fiz. Eu vi todos eles amarrados, e um estava querendo sair. E um me olhava com os olhões desse tamanho, assim, ó. Nunca vi um olho tão grande daquele jeito. Tá? Quando foi ontem, igreja, à noite, aí eu fui deitar, meu esposo foi deitar, eu comecei a sentir, sabe, uma opressão, uma falta de ar. Só que eu dormi, porque, aleluias, Evangelho de Mateus, igreja, deixa eu só colocar esse versículo aqui para nós. Evangelho de Mateus, aleluias, porque eu dormi, mas o interessante é que a gente dorme, né? A gente dorme, mas o guarda de Israel, ele não dorme, igreja, ele não tosqueneja. Mateus 26, 41. Evangelho de Mateus, capítulo 26. O guarda de Israel, ele não dorme, ele não tosqueneja. Olha aqui, ó. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A minha carne foi fraca. A minha carne foi dormir. Era para mim ter ficado de vigília, orando. Igreja, um demônio querendo sair, o olho desse tamanho para mim, numa plena sexta-feira, tem que vigiar, tem que orar, tem que fazer vigília, né? Tem que clamar o sangue. Eu fui dormir, mas o guarda de Israel não dormiu, ele cuidou de mim. Só que quando foi ontem, igreja, eu passei o dia inteiro ruim, sabe? Eu não conseguia levantar, que a minha vista escurecia com falta de ar. E eu tava bem, igreja, não tinha nada, eu tava bem. Foi açúcar? Não, não foi, igreja. Eu tô diminuindo bastante o açúcar, tá? Foi uma opressão mesmo maligna, uma opressão. E eu fiz assim o serviço da casa que dava, meus filhos me ajudou, meu esposo foi trabalhar, chegou, me ajudou um pouco. Mas assim, eu ia para a cozinha, eu voltava e deitava. Eu ia para a cozinha, eu voltava e deitava. Eu não conseguia, com falta de ar. Da onde que veio aquela falta de ar? E hoje, na madrugada, eu acordei com a voz dizendo bem assim, ó: esforça-te e tem bom ânimo. Quando a gente está ruim, a gente pensa que vai passar. Esforça, Deus manda a gente se esforçar. Aí eu levantei da cama, umas 5 e pouco. Quando eu levantei, minha vista escureceu. Só que eu falei, não, esforça-te, tem bom ânimo. Eu fui andando, fui na cozinha, aí eu fiquei no sofá deitado. Depois que meu esposo saiu, igreja, eu comecei a orar aqui na casa. Comecei a orar, comecei a repreender o mal, comecei a repreender essa enfermidade, essa falta de ar, lendo os Salmos 91, marchando.
Estou contando isso, igreja, talvez alguém esteja passando o mesmo que eu estou passando e está achando que está doente. E não está doente, é opressão. E aí eu orando, mandando o mal embora, igreja. De repente começou a tontura ir embora, a tontura sair, a falta de ar parar, eu não estava conseguindo nem falar direito, a falta de ar indo embora, amém? Para a glória do Senhor, eu fiquei bem, eu cuidei do meu serviço. Ontem minha mãe passou o dia inteiro também orando por mim, perguntando de mim, tá bom? Então eu agradeço a Deus pelas pessoas que oram pela minha vida, tá? Mas quando Deus dá visões para nós, igreja, nós temos que revelações, visões, sonhos proféticos, nós temos que ficar em vigilância. Tem muitas pessoas que têm dons espirituais, igreja, que, aleluias, não estão na posição do Senhor, porque muitas das vezes estão oprimidos, ou um levante dentro da própria casa, ou com um ente querido, o inimigo usando, amém? Um filho, uma filha, um casamento, para tentar oprimir a pessoa. Mas o Senhor está falando para todos nós, vigia e ora, se esforce, tem bom ânimo, porque às vezes é opressão maligna, e a opressão maligna tem que sair pelo poder que é no nome de Jesus. Deus, Ele guarda nós, Ele cuida de nós, mas nós temos que vigiar, a igreja, ser de sóbrios, glória a Deus. E é tão interessante, igreja, que na hora do almoço, eu estava ali almoçando com meu filho na varanda, e nós olhando assim num poste, tinha um pássaro bem grande, Uritaca, meu esposo falou o nome, eu não sei direito. E aquele pássaro ficou uma hora, mais de uma hora ali naquele poste, igreja, com mais de 7 metros de altura. E eu falei pro meu filho assim, nossa, esse pássaro não vai embora não, e o senhor vigia, ora, olhai as aves do céu. Eu comecei a olhar, olhar o pássaro, igreja, aquele pássaro naquele sol quente, ele ali, ó, firme. Veio o vento, eu falei, agora ele voa, voou nada, ficou ali, ó, firme. Aleluias, lá no alto, não tinha predador nenhum, e ele toda hora olhando assim, para tudo quanto é lado, não parava de virar a cabecinha dele. Às vezes ele dava uma voltinha assim, aí olhando em cima do poste, lá no alto. Sabe o que o Senhor colocou no meu coração, igreja? Não é porque muitas das vezes o inimigo deu uma acalmada, né? Que nós vamos parar de vigiar e orar. O pássaro vigiando, nós também temos que vigiar, amém? Temos que estar atentos, não é porque muitas das vezes Deus está usando que o inimigo não quer derrubar, aleluias. O pássaro estava lá no alto já, tinha predador? Não tinha, mas ele vigiando. E o que eu achava interessante é que o sol quente, igreja, às vezes ele parava, olhava para o alto e cantava. Sabe o que o Senhor ensinou? Pode estar a luta que você estiver passando, não pare de adorar, aleluias. Não pare de glorificar o nome do Senhor, não pare de exaltar o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, porque a luta tem tempo para passar, viu? Ela passa, mas nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que o Espírito Santo de Deus entregou dons espirituais, dons lindos de visões. Vou falar que Deus está mandando, tá? Fica bravo não. Dons de sonhos, dons de visões, dom de revelação, dom de cura, tanto dom, mas aí o inimigo se levando na casa da pessoa, né? Aí usa a vida de um filho, aí usa o casamento, aí usa aí a finança. Sabe o que a pessoa faz? Fica com medo, enterra. Aí é que eu tô com medo, aí eu enterrei. Não é para enterrar, o Senhor está falando para todos nós, é para usar, que Deus deu para nós usarmos, igreja, para abençoar, para ajudar a vida de outras pessoas. Se o inimigo está querendo nos parar, o guarda de Israel não dorme, ele cuida de nós. Pode vir um vento, como veio para aquele pássaro, o sol ardendo, mas não derrubou o pássaro, porque Deus não deixou ele cair. Louvado, Deus sustentou ele, louvado, mas ele não parou de vigiar, ele não parou de adorar, ele não parou de acreditar que aquilo ali ia passar, ia ter o tempo certo dele voar. E ele estava lá no alto. Não tinha predador nenhum ali em volta dele, mas ele vigiando. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Então vamos vigiar, igreja, vamos vigiar. As hostes espirituais da maldade existem. Nós não estamos lutando com carne. Às vezes fala assim, a igreja vai ser perseguida. Não, a igreja já está sendo perseguida. Amém? Mas o Senhor fala que aquele que deixa tudo por amor dele, amém, ganhará 100 vezes mais nessa vida e nos tempos vindouros. Então o Senhor, ele há de recompensar quando nós nos posicionamos, quando nós nos esforçamos e quando nós acreditamos, aleluia, na chamada e naquilo que o Senhor entregou para nós, para a nossa vida, para que nós venhamos usar, para que nós venhamos abençoar vidas de mais pessoas, tá bom? Jesus me curou. Para a glória do Senhor, hoje eu estou aqui, mas ontem eu estava numa opressão, uma falta de ar, minha mãe orando, sabe? Mas assim,
aquela coisa ruim mesmo, uma opressão mesmo, tá bom? Mas hoje eu estou curada para a glória do Senhor. Mas o Senhor falou assim, ore, vigia, marcha, lê o Salmos 91, se levanta, esforça-te, tem bom ânimo, porque o inimigo quer ver nós deitados, o inimigo quer ver nós chorando, o inimigo quer ver nós cabisbaixo, o inimigo quer ver nós sem força. Não, quando o inimigo está se levantando, para de olhar o problema. Está usando alguém que você ama? Para de olhar o problema. Assim como a ave do céu olhou para Jesus, olhava para o alto, olha para o Senhor. Comece a orar mais, comece a jejuar mais. Irmã, eu não posso jejuar. Pede direção para o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar uma direção. Como que nós vamos jejuar? Tá bom? Mas todos nós temos que jejuar um pouquinho, igreja. Nem que for meia hora, fica ali 1 hora no louvor, meia hora só louvando, tá bom? Eu não, lendo a Bíblia, eu não posso deixar de comer tal coisa porque eu tomo remédio. Pede direção para o Espírito Santo de Deus, mas não pare de ter uma vida espiritual com Deus. A carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, tá bom, igreja? Vamos ser sóbrios e vigilantes, porque a vinda do Senhor está cada dia mais próxima, e o adversário não quer derrubar quem está com os olhos vendados, os ouvidos tapados, não, ele quer derrubar quem tem dom que o Senhor entregou, que o Senhor usa, aleluias, que o Senhor quer ajudar, usar a vida da pessoa para ser um canal de bênção em outras pessoas. É esses que o inimigo quer parar, e às vezes o inimigo está tocando aí em alguém, está fazendo um reboliço aí na sua casa, ou aleluia, ou num lugar, num comércio, na vida de alguém, a gente fala, não, eu vou guardar o talento, porque a opressão aqui está grande, guarda para tu ver. O Jesus falou assim, vai para o inferno, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus falou, cadê o talento que eu te dei? Eu enterrei porque eu tive medo aqui do levante, tive medo da perseguição, tive medo, aleluias, tive medo, Senhor. O Senhor está falando aí, quem guarda a gente é Deus, igreja. O Senhor está falando para todos nós, quem cuida de nós é Deus, quem cuida da nossa casa é Deus, quem cuida da nossa família é Deus, quem salva é Deus, quem liberta é Deus, quem renova é Deus, quem nos cura, quem nos põe de pé é Deus. Então é a Ele que nós devemos temer. Glória a Deus. O inimigo estava olhando. Jesus nos deu poder e autoridade contra todas as forças espirituais da maldade. Tá? Então vamos ser sóbrios e vigilantes, tá bom? Porque a volta de Jesus está cada dia mais próxima. Olhai as aves do céu e aprendei com ela. Ela não caiu, ela não foi queimada, mas ela não parou de adorar o Senhor. Amém? E Deus guardou elas. E ela estava o tempo todo vigilante. Não tinha predador nenhum, mas ela não deu descanso. Ela ficava o tempo todo olhando, tá bom? Cuidando em volta dela. Amém? E ela ficou mais de 1 hora ali, igreja. Mais de 1 hora. Eu já estava cansada de olhar. Ele falou, observa para você aprender. Eu fiquei ali observando. E é assim que nós temos que ser, igreja, como essas aves. Glória a Deus. Que Deus abençoe, igreja. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Tenha todos uma ótima tarde. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz do Senhor Jesus.